Vivemos um momento no mundo muito importante chamado de transição energética. Toda forma de energia, isso é fato, ela vai ter um impacto ambiental. A água é uma só e ela não respeita barreiras. As nossas matrizes são limpas por escolhas tecnológicas do passado. E não basta só mexer com o meio ambiente, tem que também lidar com as pessoas. É muito mais do que o próprio processo de produção de energia elétrica. Ela tem uma conexão com as necessidades da sociedade. Nós entendemos que a energia elétrica é também um instrumento de inclusão social. A gente tem muito recurso, a gente tem uma diversidade de fontes enorme. E o nosso grande desafio é gerenciar isso da melhor forma possível para impulsionar o desenvolvimento do país. A energia hidrelétrica ela é uma fonte muito importante no cenário nacional. É uma das fontes mais representativas quando a gente está falando de energias renováveis no Brasil. E ela é com baixa pegada de carbono. Isso quer dizer que as emissões de carbono que estão atreladas à geração de energia hidrelétrica, elas são uma das mais baixas que a gente tem quando olha para toda a matriz energética. Quando a hidrelétrica é grande, fica em rios que atravessam estados ou que atravessam a fronteira brasileira, você tem o licenciamento do IBAMA. Quando a hidrelétrica ou a PCH fica em rios menorzinhos, que ficam dentro dos estados, aí o licenciamento é estadual. Então, o que a gente vê dos empreendedores hoje no setor elétrico é muita dificuldade, assim, nos estados, a depender do licenciamento do estado, do órgão de licenciamento, dificuldades maiores ou menores, né? Então, acho que o conhecimento do potencial energético é muito relevante, mas daí a quantidade, assim, de energia que se gasta, eu digo assim, né, de homens-horas, né, nesses estudos, nessas avaliações, você conseguir viabilizar um projeto hidrelétrico hoje é muito mais complicado. Um dos maiores impactos ambientais de uma hidrelétrica é quando a gente tem um alagamento daquela área que a gente precisa para um reservatório. Isso vai ajudar a produção de energia a ser mais estável, né? Então a gente tem um reservatório para poder controlar a vazão dessa água que está fluindo. Quando a gente tem um alagamento numa hidrelétrica, a gente está cobrindo uma área, né, que tem matéria orgânica com água. Quando a gente faz isso, essa matéria orgânica começa a ser decomposta e com isso a gente tem emissões de gás de efeito estufa, especialmente o metano, CH4. Então, na operação de uma hidrelétrica, a gente vai ter essas emissões, principalmente atreladas a esse reservatório. Existe a possibilidade de fazer hidrelétricas com reservatórios menores ou sem reservatórios, então essa é uma possibilidade. De qualquer forma, toda forma de energia, isso é fato, ela vai ter um impacto ambiental. Então, né, seja na sua construção, seja na sua operação, distribuição ou uso, usar energia quer dizer impactar o meio ambiente de certa forma. A gente, lógico, vai buscar fazer um impacto o menor possível. Né? Quando a Itaipu foi construída, ela alterou a natureza. E a natureza, ela não se rende. Então, nós temos aqui todo dia uma guerra. É uma palavra pesada, mas a natureza quer o espaço dela de volta. E nós estamos obstruindo o espaço na medida que você tem uma usina que faz com que ela gere essa energia. Itaipu é 50% do Brasil e 50% do Paraguai. A nossa tarefa é retomar as origens da empresa no que se refere a produzir energia barata, de qualidade, mas também com uma forte preocupação ambiental e social. O processo de geração de energia elétrica por uma usina hidroelétrica é relativamente simples. Primeiro é feito um estudo ambiental para ver que essa infraestrutura vai ter o mínimo impacto possível
e depois é construída uma barragem. Essa barragem tem a finalidade de represar a água, porque a energia em si está na própria água do rio. Depois, essa água ela é canalizada até chegar num equipamento que a gente chama de turbina. A turbina basicamente é composta por pás. Então, quando a água passa pela turbina, ela faz girar a turbina e esse giro da turbina está conectado no gerador e o gerador produz eletricidade baseada nessa água do rio. É dessa forma que a energia elétrica é produzida. Depois ela é conduzida à linha de transmissão e vai ser transmitida até as cidades onde as pessoas podem fazer o uso dessa eletricidade. A Itaipu, ela possui uma grande infraestrutura de geração, então a gente tem 20 grandes geradores de energia elétrica aqui na barragem, e ela também tem uma infraestrutura de transmissão, que não é tão extensa, mas também faz uma pequena transmissão até a empresa de Itaipu se conectar às empresas transmissoras, que aí tem grandes corredores, grandes linhas que levam, do ponto de vista regional, essa eletricidade por 900 quilômetros ou mais, né? No caso do Paraguai, cerca de 350 até o principal centro de consumo, do lado brasileiro, cerca de 900 quilômetros até o principal centro de consumo. Hoje, né, na condição atual dos nossos sistemas elétricos, a maior parte da eletricidade ela é produzida nesses conglomerados de geração, como, por exemplo, a usina hidrelétrica de Itaipu. E é transmitida, né, durante toda essa extensão regional até o centro de controle. Então, basicamente, o que a gente faz é separar esses processos. O processo de geração é feito nos geradores, aproveitando uma das matrizes principais, que pode ser a água, pode ser os ventos, pode ser a parte nuclear, pode ser os combustíveis fósseis. E a parte de transmissão é você juntar toda essa eletricidade no mesmo ponto e tentar botar o que a gente chama de linha de transmissão, geralmente aéreas, né? A gente pode perceber, colocar toda essa energia na linha para ela percorrer e chegar até o centro de controle. A Itaipu teve dois papéis. O primeiro papel, logo que ela começou a operar, era distribuir energia para o país todo. Ela chegou a produzir 25% de toda a energia elétrica do Brasil. Imagine o tamanho disso. Ocorre que a economia brasileira cresceu e a Itaipu continua fornecendo a mesma quantidade de energia. Então, ela diminuiu a sua participação dentro do mercado. Um outro papel que alterou o que é, de fato, a característica principal de Itaipu é o desenvolvimento da geração de energias que nós chamamos de alternativas. A eólica, por exemplo, cresceu muito. A fotovoltaica, né? Traduzindo, a eólica é a do vento. A fotovoltaica, que são as placas solares. Esse tipo de energia, no Brasil, de forma especial, cresceu muito. Consequentemente, ao oferecer mais esse tipo de energia, a sociedade brasileira ela demanda menos esse modelo de energia tradicional que é a nossa energia elétrica. O sistema brasileiro é um sistema extremamente avançado, justamente pelo caráter renovável da energia hidrelétrica. Agora, há desvantagens, né? Você precisa de grandes áreas de reservatório, você precisa de uma energia reservada e você fica muito sujeito ao regime de chuvas, né? É claro que hoje há um avanço para as hidrelétricas que, na verdade, elas são reversíveis. Então, você usa outras fontes de energia para bombear a água para cima e depois a água, a montante, vem para gerar energia cinética das turbinas e gerar energia. Então, há maneiras de você modernizar muito e depender menos de regime de chuvas, mas que naturalmente precisa de investimento. É uma energia bastante interessante, mas naturalmente ela não pode representar, como no caso brasileiro, mais de metade
da matriz energética, né? Ela deve ser combinada com outras fontes energéticas. Vivemos um momento no mundo muito importante chamado de transição energética. E isso é muito importante a gente pensar. Os combustíveis fósseis, eles têm um tempo de vida, há toda uma crítica ambiental sobre esses combustíveis. E o Brasil é muito rico na produção hidrelétrica. Nós temos capacidade de criar novas usinas, de desenvolver esse tipo de política, que embora tenha um reflexo sobre a vida das pessoas, é muito menor do que o petróleo, por exemplo. Porque nós entendemos que a energia elétrica é também um instrumento de inclusão social. O acesso à energia elétrica é a distribuição de renda, é a qualidade de vida. Da política ambiental e social estar muito acoplada, muito ligada uma à outra, olhando a vida do reservatório, a vida do lago, mas também contribuindo para o desenvolvimento social dos dois países. Itaipu tem um parque tecnológico aqui dentro, nós chamamos o PTI, Parque Tecnológico de Itaipu. É uma fundação da Itaipu, temos hoje mais de 500 funcionários, fora pesquisadores, cientistas, os bolsistas da pós-graduação, do mestrado e do doutorado que estão aqui dentro, desenvolvendo pesquisas que envolvem, no início envolvia a Itaipu, a necessidade de constantemente entender essa disputa da natureza com a ciência, mas hoje ela tornou-se um instrumento de desenvolvimento, né? Ela cria novas empresas, as startups, né? Então ele cria novas empresas, desenvolve novos softwares, outros equipamentos que contribuem para o desenvolvimento da região e também do país. A visão de Itaipu em relação ao meio ambiente é que não adianta ela cuidar só das suas áreas. A matéria-prima de Itaipu é a água, e a água vem de longe. Então não basta a gente cuidar da água só onde a gente a tem no reservatório. Então isso definiu algumas estratégias para se trabalhar o território também, alguns projetos de reflorestamento, principalmente de adequação ambiental, ajudar os municípios a melhorar a sua malha viária, ajudar os produtores agrícolas da vizinhança a melhorar as suas técnicas de cultivo do solo, tudo visando que diminuísse a vinda de sedimentos para o reservatório. Então, a princípio, tudo se justifica na vida útil do reservatório, na qualidade e na quantidade da água. Mas a gente acaba atuando em um território muito maior, com várias interfaces. A gente observou também que não basta só mexer com o meio ambiente, tem que também lidar com as pessoas. Então, fortalecemos as áreas de educação ambiental, investimos em projetos que visam a valorizar a cultura da população que já está implantada aqui, né, que sobrevive na região e que depende também da água do reservatório. Temos também algumas comunidades tradicionais, né, então tem um olhar para elas também, e todo esse arcabouço aí que acaba combinando com a questão ambiental. Então, de forma que na empresa hoje não se desvincula produção de energia elétrica sem o cuidado ambiental, não só nas suas áreas, mas também em toda uma área de influência que a gente entende de onde vem a água para o reservatório. Então tem acessos para várias finalidades, desde prática de pesca, áreas públicas de lazer, captação de água, tanto para uso na agricultura quanto para abastecimento público. É até interessante que as pessoas que visitam aqui essa área do Refúgio Biológico Bela Vista em Foz do Iguaçu, quando chegam aqui próximo da água e vê uma estação de captação da empresa de saneamento, ficam impressionadas, e até chocadas que a população de Foz utiliza a água desse reservatório, porque ela tem qualidade, está dentro dos parâmetros permitidos para isso. Então, com isso a gente consegue fazer uma gestão, né, tanto da qualidade da água quanto da vegetação, e permitindo o uso, o acesso à água para diversas finalidades. Nós também temos um projeto voltado para a valorização da agricultura orgânica na região, onde a gente oferece apoio técnico
de forma a fomentar que agricultores, né, desenvolvam uma agricultura mais sustentável e também apoiar eles na comercialização desse produto, de forma a ter mais essa opção também e manter as pessoas no campo, né? Tudo isso lastreado aí com uma forte ação de educação ambiental. A Itaipu tem uma visão até que bem inovadora, se você for considerar o contexto em que os projetos começaram a ser desenhados e pensados, né? Porque isso foi na metade da década de 70 e a própria Política Nacional de Meio Ambiente do Brasil é de 1981. Já naquela época houve essa preocupação com a questão ambiental. Um exemplo disso é que quando houve a desapropriação das terras, porque essa terra seria alagada, já se considerou uma faixa de pelo menos 100 metros, além da cota que seria o nível do reservatório, para que fosse reflorestado e feita a que a gente chama de faixa de proteção, né? Então, ao redor de todo o reservatório de Itaipu, tem uma faixa de floresta. Alguns pontos são nativos, outros são reflorestados, mas ela tem uma faixa de pelo menos 100 metros de largura de floresta. E aí o objetivo dessa floresta é segurar todo o material que vem do restante do território. Por exemplo, se vem muita terra dissolvida na água da chuva, na enxurrada, essa faixa de proteção vai segurar todo esse material. E o objetivo final seria de não deixar que todo esse solo, essa terra, esse sedimento ou os poluentes que tem nela cheguem ao reservatório. Nós fazemos várias pesquisas, além do monitoramento tradicional que a gente faz da qualidade da água, que seriam os nutrientes e alguns outros parâmetros que estão na legislação. A gente monitora a concentração de agrotóxico, a gente monitora quanto tem de planta aquática. Com imagem de satélite, a gente consegue estimar quando vai ter esses processos de florescimento, né, de alga e de plantas aquáticas. São muitos desafios, tanto na pesquisa quanto na área da preservação. A equipe da divisão de reservatório trabalha no monitoramento da qualidade da água e da qualidade ambiental. A nossa preocupação com a qualidade da água vem não só de ter uma água de qualidade para passar pelas turbinas, mas também dos demais usos do reservatório, porque o reservatório ele não tem só uma função. Onde ele ocupa, toda a população ao redor utiliza esse reservatório, né? Alguns municípios da região utilizam essa água para abastecimento da população, captação, tratamento e abastecimento. Outros municípios utilizam a água subterrânea, né, do lençol, que em parte é abastecido pela água do próprio reservatório, né? Também existem as atividades, os espaços para que os animais possam tomar água, né, nas fazendas de produção bovina ou equinina. Também tem o lazer nas prainhas, a navegação por esporte ou por transporte mesmo. Então, são diversas as atividades que são exercidas nesse reservatório e a nossa função é cuidar para que a água esteja dentro dos padrões de qualidade para que as pessoas possam utilizá-la. Para o futuro, primeiro a gente tem que falar do contexto atual, né? A gente está numa situação assim onde a gente está recebendo, né, o reconhecimento pelo esforço que a gente fez ao longo aí de mais de 40 anos nessa área ambiental. Então é uma coisa muito boa, né? Não só para o país como também para o planeta. Nós fomos reconhecidos como reserva da biosfera da Mata Atlântica pela Unesco. Também é uma chancela importante do trabalho que a gente faz aqui, porque a Unesco se preocupa muito com a questão ambiental, mas também com a questão cultural de educação. Então, os projetos combinados permitiram que a gente obtivesse esse reconhecimento da Unesco. Estamos trabalhando também a questão da certificação de biodiversidade. Então, tudo isso que foi construído, ele gera créditos em biodiversidade que a gente pode, a partir de agora, começar a construir uma forma de transformar isso em benefícios econômicos também para a sociedade que
está no nosso entorno. Então, acho que para o futuro esse vai ser o grande desafio, trazer mais ainda a população que já é nossa parceira aí no cuidado com a água e com a vegetação da borda do reservatório, que se beneficia disso e que está conscientizada da importância deles também colaborarem e nos ajudarem a cuidar disso, em benefício deles também. O que eu acho interessante assim, é o quanto que o Brasil amadureceu nos últimos, sei lá, 20 anos, assim, em defender a fonte no sentido de mostrar que são projetos que, quando eles são viabilizados, passam por um rito muito longo assim, de debate com a sociedade, de licenciamento, de planejamento, mas a sensibilidade ambiental, né, para a construção de novas hidrelétricas ela é muito grande. Então, quando a gente olha para o aproveitamento do potencial hidrelétrico brasileiro, a gente aproveitou bastante coisa, mas ainda tem um potencial muito grande na região amazônica, que é a região ambientalmente mais sensível, né, para você fazer esse tipo de discussão. Então, tem um lado que é o dever, acho que do setor público, do poder público e do Estado, de mostrar que esse potencial existe, mas também de colocar para discussão com a sociedade e com quem de direito, quem tem competência para fazer esse tipo de discussão, se vale a pena ou se não vale a pena. Nós temos aqui, muito avançado no caso da nossa margem brasileira, as pesquisas de hidrogênio verde, a tecnologia nós já temos, o que falta agora é ter produção de escala para que o preço seja possível de ser vendido no mercado. Para isso, você precisa de investidores. Então, nós estamos nesse estágio de diálogo Itaipu com o Ministério das Relações Exteriores, que é quem faz o contato com o resto do mundo, para pensar que política que vamos desenvolver para sair do campo da pesquisa, que já fizemos, do resultado da pesquisa e da aplicação desta pesquisa na utilização de carros, de veículos ou outras políticas públicas que possamos fazer. A produção de energia alternativa, não poluente e acessível à população. Esse é um debate muito forte nos dias de hoje, sempre preocupado com a geração de emprego, renda e defesa do meio ambiente. É uma sensação de que eu estou ajudando a preservar o meio ambiente e eu estou ajudando a gerar conhecimento. Mais um desafio que a Itaipu tem e que eu gosto bastante de trabalhar é que a Itaipu trabalha muito com parcerias. Então, quando a gente está trabalhando aqui na preservação das bacias, é em parceria com o município, com os produtores, com as escolas. E aí, quando a gente trabalha na pesquisa, também é em parceria. Então, com as universidades, com as fundações. Então, é uma equipe muito grande. A gente acaba conhecendo muitas pessoas e trabalhando com muitas pessoas, inclusive de diferentes estados, né? Então, eu acho que é um desafio bem legal. E acho que é o futuro, hoje em dia, né, é trabalhar em parceria, porque a gente está vivendo em comunidade, não tem como a gente ignorar o nosso vizinho e seguir só a nossa vida, né? Então, a gente trabalha pelo bem da população, pelo bem da preservação do meio ambiente e na busca por uma universalização dos serviços para toda a população mundial, inclusive. Parte do processo de transição energética é, sim, a gente avançar no consumo consciente, na conscientização da importância da economia circular, uso eficiente da energia. Então, por exemplo, uma forma muito simples da gente economizar energia na nossa casa é usar o ar-condicionado 1 grau acima do que a gente costuma usar. Então, quem usa o ar-condicionado coloca 20 graus. Se quiser colocar 21, isso já representa uma redução do seu consumo energético. Parte dessa transição vem da eficiência, do ganho de eficiência, mas parte dessa transição vem de um consumo mais consciente, da população, de fato, optar por usar menos recursos. Todo o trabalho de formiguinha do consumidor final é bem-vindo na redução dos impactos ambientais da produção de energia, mas é óbvio que a gente precisa ter um olhar mais crítico, né, e uma responsabilidade maior em cima de governos e de empresas. Essa responsabilidade está muito mais nas formas de infraestrutura que a gente está falando e eficiência justamente na perda da transmissão dessa energia. Então,
a gente sabe também que as indústrias têm um peso muito maior, elas são muito mais energointensivas, elas demandam muito mais dessa energia. Ao mesmo tempo, a nossa estrutura de sociedade hoje urbana, ela demanda muita energia nas construções. Então, eu diria que, como no Acordo de Paris, ou Protocolo de Kyoto, é uma responsabilidade comum, porém diferenciada, né? Eu acho que a gente não deve ser religioso em relação a nunca mais construir outras hidrelétricas, etc. Eu acho que, em muitos casos, é preciso pensar, fazer uma análise de custo-benefício, um estudo de impacto ambiental para verificar qual que é a fonte mais adequada. Quer dizer, muitas vezes há uma enorme resistência a uma usina hidrelétrica, mas é preciso ver o que isso acarreta. Tudo tem um custo. Se isso exigir a utilização de outras fontes energéticas mais poluentes ou com mais vantagens, não vale a pena. Eu acho que a gente tem que ter uma mente aberta para todas as fontes de energia e para ver como que essa diversificação da matriz oferece o melhor resultado.